Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. A Bolsa de Valores bateu recorde histórico essa semana, aliás, vários recordes seguidos, por conta da expectativa aí de início de corte de juros nos Estados Unidos a partir do ano que vem, sem recessão. E isso tem levado investidores estrangeiros a buscarem países que oferecem rentabilidades maiores. Será que é um bom momento para você investir na Bolsa de Valores? Eu hoje recebo dois super craques no assunto. Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, e Michel Viriato, estrategista-chefe da Casa do Investidor. Sejam bem-vindos, vocês dois, muito obrigada por terem vindo. Obrigado, Juliana, obrigado pelo convite. Bom, eu vou começar com uma pergunta para os dois. Fernando, se você puder começar. Quando a gente fala em recorde da Bolsa, fica parecendo que a Bolsa está bombando. E aí, quando você olha a rentabilidade da Bolsa, ela está 1,5%, 1 e pouco por cento. Então, quando você vê o juro de 10,5% e olha a rentabilidade da Bolsa de 1,5%, um pouco mais, não parece que a Bolsa está tão bem assim, né? O que significa esse recorde? Não, perfeito. Acho que vale explicar para o público exatamente isso, que quando você olha a performance do ano, não parece que a Bolsa está tão bem, mas quando a gente pega desde junho, desde o final de junho, onde existia um pessimismo muito grande com relação às contas fiscais do governo, a questão macro toda do Brasil, a Bolsa subiu 15% desde então. Ou seja, nos últimos 2 meses a Bolsa teve uma alta muito forte, que foi sim impulsionada pelos fatores externos, a melhoria do cenário lá fora, corte de juros nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil a gente teve algumas notícias positivas que a gente pode falar, e é isso que tem chamado a atenção do investidor, porque a Bolsa bateu recorde e acabou tendo uma alta muito forte em um espaço curto de tempo. Então, isso de fato chama muito a atenção, porque a Bolsa subiu quase que numa reta só e não era esperado que fosse subir tão rápido. Geralmente a Bolsa tem esses movimentos um pouco imprevisíveis de altas ou baixas, é a volatilidade natural do mercado de renda variável. Sim, isso significa que daqui para frente é como se tivesse virado a chave e a expectativa é que ela continue se valorizando, é isso? Olha, a gente teve uma mudança muito grande, Juliana, no fluxo de investidores estrangeiros. A gente sabe que os investidores externos são muito relevantes como players no mercado local. Mais de 50% do volume diário negociado da Bolsa vem dos investidores estrangeiros. E o que a gente tinha visto nesse ano, até o mês de junho, era uma saída de mais de 30 bilhões de reais de investidores estrangeiros que tinham tirado recursos da nossa Bolsa, muito por conta do cenário de juros lá fora mais alto, um cenário também mais favorável para as ações americanas. Enfim, a gente viu que mercados emergentes, em geral, perderam recursos de investidores externos e o Brasil também teve esse mesmo problema, né? Tivemos aí uma saída muito grande de recursos até o mês de junho. De lá para cá, com essa perspectiva do Federal Reserve passar a cortar juros nos Estados Unidos, os investidores estrangeiros passaram a olhar para outros mercados, principalmente mercados emergentes, e o Brasil voltou a atrair recursos. Essa mudança de fluxo de investidores externos, ela foi bastante relevante para a Bolsa nesses últimos meses. E aí a sua pergunta, daqui para frente, a gente continua animado, a gente continua vendo a Bolsa brasileira como bastante atrativa, negociando a patamares de preço, principalmente quando a gente compara com a lucratividade das empresas, ainda bastante favorável. As empresas estão gerando muito caixa, pagando dividendos, estão numa situação bem confortável nesse momento. Então a gente continua animado com as perspectivas futuras. Agora, de fato, a gente teve uma alta muito rápida, que se esse fluxo do investidor externo diminuir um pouquinho, a gente pode ter um período de uma pausa aí desse rally da Bolsa que foi tão forte, mas olhando uma perspectiva mais de longo prazo, a gente continua animado, sim. Bolsa é sempre mais longo prazo, né, Michel? Então, importante também é que as pessoas entendam que bate um recorde, a valorização é pequena ainda no ano, você tem, parece, uma perspectiva favorável para frente, mas como que se toma essa decisão? Entra agora? Já era para ter entrado? Tem muito essa coisa, né? O pessoal entra quando já está subindo, tem que antecipar para você pegar esse movimento, se aproveitar do movimento. É uma boa hora de escolher a Bolsa? Olha, assim, primeiro, isso é muito importante, né? A Bolsa não é algo que você compra e espera ganhar já no mês que vem, né? Ferreira levantou alguns dados bem interessantes, bem importantes, que é o fluxo, né? A gente viu no final do ano passado o fluxo de investidor estrangeiro sendo bastante relevante, em novembro e dezembro, e a Bolsa teve um impulso muito forte. Logo depois, como o Ferreira levantou, o investidor estrangeiro ele fugiu do Brasil. Ou seja, rapidamente,
com um simples fato que foi o Fed não vai aumentar, não vai reduzir mais tanto os juros quanto se esperava. Então a Bolsa despencou, né? E agora voltou o fluxo novamente. Então, se você olhar, a gente está em função de um fluxo de investidor estrangeiro. Se a gente olha os fundamentos, realmente, como o Ferreira levantou, as empresas estão lucrando, mas com dados da Bloomberg, tá? O crescimento de lucros nos últimos 5 trimestres tem decepcionado. Tem decepcionado e tem sido negativo, ou seja, você tem as empresas decrescendo o lucro, né? Ou seja, o ambiente, ele não está tão favorável assim para o mercado nacional. Sim, o Brasil está crescendo, mas ele não está destoando em termos de crescimento como já foi no passado. Sim, a taxa de juros pode até cair, mas existe uma perspectiva, Ferreira até que é uma aposta dele, é de que eventualmente a taxa de juros suba. A taxa de juros subindo pode até ser negativo para a nossa bolsa, né? Então a gente está hoje dependendo do investidor estrangeiro, e se você depende de um fluxo que pode mudar a chave de um mês para o outro, o investidor brasileiro ele tem que ter um horizonte maior e tem que ter uma percepção de risco, assim, uma aceitação de risco maior também. E o que você está dizendo é que você pode se dar bem, mas tem que ter esse olhar sangue frio. Mais longo prazo. Sangue frio é uma boa palavra, porque quem não está acostumado fica vendo essas oscilações e fica com aquela coceira de se desfazer do papel, né? Qual é o olhar, Michel, que você tem que ter na hora de comprar? O que você tem que colocar da sua renda, né? Como é que você pensa Bolsa de Valores na tua estratégia de investimento? Perfeito, essa é excelente pergunta. É a pergunta que todo investidor faz, né? Quanto eu coloco, né? Acho que o primeiro ponto é imaginar o seguinte: quanto do seu patrimônio você realmente pode deixar por cerca de 5 anos sem pegar, sem resgatar? E quanto realmente você aguenta de oscilação? Porque a gente viu que a bolsa subiu recentemente. Mas a gente não sabe como é que vai ser o mês que vem, pode apresentar uma queda de 5%, pode ser. Então, você aguenta esse tipo de oscilação? Então, acho que você tem que ponderar dentro da sua carteira, talvez 5%, talvez 10%, de acordo com quanto você aguenta. Por exemplo, se você não aguenta ver seu portfólio caindo 1% no mês, então talvez você não tenha que ter 10% de bolsa na sua carteira. Por quê? Porque eventualmente pode ter uma queda mais acelerada. Então você tem que medir isso, né? Quanto você aguenta de oscilação dentro de um mês? Tem investidor que não aguenta nada, então você vai para uns 5%. Também é importante pensar o seguinte: bolsa não é só bolsa brasileira. Hoje o investidor brasileiro tem pleno acesso aos mercados internacionais, né? Às bolsas internacionais. E assim como a nossa bolsa vai ser favorecida por uma queda de taxa de juros do Fed, talvez as bolsas internacionais, possivelmente, também serão favorecidas. Então, talvez seja interessante olhar outros mercados, e eu acho que é muito importante isso, olhar outros mercados que estão crescendo o lucro e vão ser favorecidos com a queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Sim. Fernando, o Michel está falando uma questão interessante, que é quando você olha para trás, as empresas brasileiras não estão performando ali uma maravilha. E a economia brasileira, ela está indo bem, mas você tem uma dúvida em relação à capacidade de sustentação desse ritmo de crescimento. A gente sempre esbarra nas questões estruturais, na questão de confiança, de credibilidade, as questões políticas. Agora deu uma amenizada toda essa discussão, mas como você colocou bem, a questão fiscal é uma coisa que diminuiu ali o risco, sim, mas ele está na mesa ainda, sim, né? Então, o quanto que você diria que a gente também, para poder surfar nessa onda lá de fora e pegar uma onda bonitona, assim, ficar lá em cima, tipo Medina, né? A gente também precisa fazer esse dever de casa, né? O quanto que está dependendo, sim, essa boa onda duradoura das questões internas também. Não, bacana. Nesse sentido, acho que eu estou um pouquinho mais animado que o Michael, porque eu vejo que da parte micro, né, das empresas, de fato, quando a gente olha as últimas 5 temporadas de resultado, como ele mencionou, elas não vieram tão fortes. E as empresas, de fato, sofreram com o aumento de taxa de juros no Brasil. Afinal, os juros brasileiros saíram de 2% para quase 14%, e isso acabou impactando o lucro dessas empresas listadas na Bolsa. Agora, quando a gente olha a tendência, o que anima bastante a gente é que essa última temporada de resultados que foi reportada agora, do segundo trimestre, né, as empresas fecham os balanços trimestralmente e reportam
os seus resultados para o mercado, ela foi a melhor temporada das últimas 4 nas nossas contas. Quase 80% das empresas que reportaram trouxeram números que vieram ou em linha com as nossas expectativas ou acima do esperado. Mais de 40% das empresas reportaram acima do que a gente esperava. Então, já é um sinal muito favorável, né? Que, de fato, as empresas estão fazendo o seu dever de casa, estão com seus balanços com pouco endividamento, estão com uma geração de caixa bastante robusta, por isso que o pagamento de dividendos continua muito forte na Bolsa, e o dividendo ele acaba sendo um protetor aí do investidor, porque mostra que, de fato, a empresa está gerando caixa e está devolvendo parte daquele recurso para o investidor. Então, a gente vê que a tendência, de fato, vem melhorando e isso dá suporte para a Bolsa. Não é só o fluxo estrangeiro que está fazendo com que a Bolsa suba, mas também esse cenário micro mais favorável das companhias. Agora, indo para o seu ponto das questões internas, de fato, o macro brasileiro, a gente está voltando para um equilíbrio no Brasil de mais gastos fiscais e provavelmente mais juros para equilibrar essa conta. Então, a nossa expectativa é mesmo que o Banco Central vá voltar a subir juros nas próximas reuniões aqui no Brasil, porque a tendência de inflação tem piorado e as expectativas de inflação seguem acima, né, da meta do Banco Central. Isso vai impactar na Bolsa Brasileira, mas a gente está vendo um ciclo curto de aumento de juros. A gente não acha que os juros vão subir fortemente no Brasil, a gente acha que vai ser um ciclo pequeno de alta de juros, então a gente também não vê um grande impacto assim. Para o ano que vem, depois teria espaço para começar a cortar novamente? Perfeito, principalmente se lá fora o ciclo de corte de juros do Fed for mais agressivo mesmo, a gente vai abrir espaço aqui para o Banco Central voltar a cortar juros em algum momento do ano que vem. Então, por isso mesmo que a gente imagina que esse ciclo ele possa ser um ciclo curto de alta de juros, só para acalmar as expectativas, para a inflação voltar a caminhar em direção à meta e de fato, tirar um pouco desse prêmio de risco que o mercado colocava no dólar, nos juros e na própria Bolsa. Então, desde que o Banco Central mudou o seu discurso para um discurso mais duro em relação ao combate à inflação, a gente viu que todos os ativos brasileiros performaram bem, né? O dólar apreciou, voltou a cair, a gente viu a Bolsa subindo, e a gente viu os juros de mercado também se acalmando, né? Ou seja, isso mostrou que o Banco Central voltou a ganhar credibilidade em relação à perseguição da meta da inflação. Essa discussão, você que está acompanhando aqui a gente, é uma discussão que está na sua cabeça, de quem não está ali no mercado financeiro, quem não é economista, mas está entre os economistas também. Eu tenho acompanhado muito em eventos do setor esse debate. Vem cá, esse juro de 10,5% não é suficiente para poder trazer a inflação nos próximos meses, né, no horizonte, como o Banco Central fala, ao longo ali de 1 ano e meio, um pouco mais, levar a inflação para 3%. Não é um exagero subir juro? Qual que é a visão de vocês? Pelo visto, vocês acham que tem que subir. O próprio Banco Central não está deixando isso muito claro. Ele fala que tem esse risco, mas recentemente as falas apontaram que isso não está resolvido, né? Que ainda precisa aguardar novas informações. Tem que ter aumento de juros? Olha, nas contas do nosso time econômico, eles ainda projetam uma inflação acima da meta do Banco Central, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, para 2025. Então, esse ano eles têm uma projeção de IPCA próxima a 4%, e a meta do Banco Central é 3%, e para o ano que vem uma projeção de 3,5%. Então, na visão deles, do nosso time econômico, de fato, você precisaria de alguns aumentos, sim, no curto prazo, para conseguir fazer com que a inflação volte a cair para próximo da meta. Porque se a gente mantiver os juros inalterados, como a gente tem agora em 10,5%, nas nossas contas a inflação brasileira ela vai continuar dando sinais de repique, e aí pode ser que o Banco Central tenha que fazer um aumento maior lá na frente para de fato dar esse choque na economia. Então, nas nossas contas seria necessário sim, mas poucos aumentos. Então, eles colocam um ciclo, a gente está estimando um ciclo de alta de juros de 1,5%, levando a Selic de volta para 12%. Então, essa é a projeção atual
do nosso time econômico. Agora, o debate é exatamente esse que você mencionou, Juliana. Será que vai ser preciso? Será que a gente não consegue esperar um pouquinho? Mas tem muita de desconfiança também com essa troca de presidência do Banco Central, né? Talvez ali, quando houver essa troca e uma confiança maior, talvez as próprias expectativas de inflação diminuam, né? Tem um pouco também essa interferência dessa desconfiança, né? Pode ser. Com a troca de presidente do Banco Central e a incerteza, né, de como vai se dar a política monetária adiante, o mercado colocou de fato mais prêmio de risco para frente. O que isso quer dizer? Ele colocou uma projeção de juros para os próximos anos elevada e a projeção de inflação segue subindo pela pesquisa Focus, ela subiu várias semanas seguidas e ela está bem acima da meta de inflação do Banco Central. Então é exatamente isso que o Banco Central precisa voltar a ganhar essa credibilidade, voltar a ganhar a narrativa em cima das expectativas de inflação. Se o Banco Central conseguir fazer isso só mediante, né, o discurso mais duro, perfeito. E a projeção de inflação voltar a cair e voltar para próximo da meta, não precisaria subir juros. Mas o que a gente está vendo é que, de fato, a economia brasileira segue bastante pujante, mesmo com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. A expectativa do nosso time é que o PIB brasileiro esse ano cresce 2,7%. Algumas casas já estão até próximo de 3% de crescimento, que é um crescimento robusto, principalmente comparado com outros mercados emergentes. Então, essa combinação de a taxa de desemprego muito baixa, um crescimento elevado, pressiona a inflação. Então, exatamente essa equação que o Banco Central vai ter que tentar equalizar. Uma economia robusta, com uma inflação voltando a dar sinais de elevação, a expectativa de inflação elevada também. E será que vai ser preciso subir juros para controlar essa expectativa de inflação? Nas nossas estimativas, sim, vai ser necessário um ciclo, porém um ciclo curto, não um ciclo muito longo de subida de juros, até porque o mundo vai estar cortando juros. Pois é. É até estranho, né, Viriato, o Banco Central americano começar a cortar juros e a gente subir. Isso vai ficar difícil de explicar e o próprio Haddad tem dado declarações de preocupação com o fato de que justamente na hora que o PIB está crescendo, o Banco Central vai lá, estraga a festa e começa a subir juro e atrapalha o crescimento econômico. O quanto que o Banco Central está um pouco refém na tua avaliação do mercado financeiro e essa pressão aí para subir juros? Bom, olha só, eu acho que às vezes os economistas, eles são muito matemáticos, né? Ou eles acabam se deixando levar muito pela matemática. Mas aí eu faço um paralelo com o que aconteceu com os Estados Unidos e o Fed, agora recentemente, no ano passado. Muita gente acreditava que o Fed ia ter que aumentar os juros acima de 5,5%. Ele manteve o sangue frio e deixou os juros em 5,5%. E disse, eu vou manter os juros por mais tempo parado do que o normal. Talvez, e é o que eu acho que realmente faria mais sentido, o Banco Central brasileiro chegar com essa mensagem, olha, os juros vai ficar parado por muito mais tempo. Porque no começo do ano esperávamos que a gente ia ter uma Selic por agora em 9%, próximo disso ou no final do ano. Mudou, a situação mudou, a gente sabe disso. Existe uma pequena pressão inflacionária, existe, mas talvez com a queda de taxa de juros lá fora e com queda de taxa de juros lá fora, investidor estrangeiro voltando para o Brasil, o câmbio tendo uma arrefecida nessa pressão de alta, talvez a nossa inflação ela comece a arrefecer. Por exemplo, a inflação desse mês de agosto, projetada na Ambima, está em 0. Pô, já é um sinal de que a gente não está com uma pressão inflacionária significativa. Talvez o que falte é simplesmente o sangue frio e aí mostrar o seguinte, não, pessoal, ou seja, eu acho que o Banco Central talvez esteja mais refém, não da economia, mas do mercado financeiro, que está pressionando ele para mostrar que ele realmente está alinhado com o mercado financeiro. A gente fala em bolsa também, não só para quem investe, mas como um termômetro do Brasil ser visto como um país capaz de atrair investimentos. Então, isso é importante não só para quem investe na Bolsa, mas também como um termômetro de atração de investimento, de crescimento, de geração de emprego, né? O quanto que esse fiscal aí pode atrapalhar ou está meio que na conta já que é o que temos e tudo bem, vamos aceitar. Sim, perfeito.
Eu concordo, acho que a Bolsa é um grande termômetro, né, da economia, como vai a economia. Um outro termômetro importante é a cotação do dólar, que talvez é o termômetro que Brasília presta mais atenção, né, a cotação do dólar. Que aí bate na inflação, né? Perfeito, e todo mundo fica muito de olho no dólar, mas a Bolsa é super relevante como esse termômetro também. E até essa alta da Bolsa recente, ela também mostra que essa preocupação com as contas fiscais no curto prazo diminuiu. Mas o dólar continua meio pressionado, continua né? pressionado. Tem a ver com isso, Fernando? Tem a ver com essa preocupação, sim. Ou seja, os economistas no mercado financeiro continuam muito preocupados com a trajetória fiscal, mas eu diria que como o noticiário baixou um pouco a poeira, né, os números recentes vieram um pouco melhores do que esperado, de fato o mercado hoje passou a se preocupar um pouco menos com a questão fiscal. Mas o que eu sempre digo para os investidores é que a questão fiscal no Brasil continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles e vai continuar sendo por muito tempo. O Brasil tem uma combinação que ela é perigosa, que é a seguinte: a gente tem muita dívida, né, a nossa dívida em relação ao PIB é quase 80%, né, 72%, 73%. Bem acima dos emergentes. Que é bem acima dos outros emergentes. E a gente tem juros altos. Então, é uma combinação ruim, né? Não só a gente deve muito, só que a gente tem que pagar uns juros altos justamente porque a gente deve muito, né? Se a gente é uma pessoa física ou uma empresa muito endividada e você vai no banco tomar um empréstimo, o banco vai te cobrar uma taxa de juros maior. Claro. E é exatamente isso que os poupadores exigem do nosso governo, uma taxa de juros mais elevada, justamente porque a gente tem essa trajetória da dívida, uma dívida elevada com uma trajetória de piora adiante. Quem está querendo aproveitar essa onda, Fernando, Michael, quais são os setores que vocês acham que pode ser vantajoso? Eu sempre na minha cabeça eu penso em setores mais tradicionais que normalmente conseguem ir bem, seja em momentos melhores ou não tão bons, né? Sim. Que tipo de setores vocês acham que são interessantes para quem quer entrar na Bolsa? Bom, na verdade, assim, falando em investimento de forma geral, né, a gente pode pensar tanto, não só em bolsa, né, mas em renda fixa também, né? E eu acho que um dos gargalos que a gente precisa de muito investimento, e é uma oportunidade, é a parte de infraestrutura. Então, acho que existem diversas... Veja, o investidor ele pode investir numa empresa não só via suas ações, mas via as dívidas também. Ele está fazendo o mesmo investimento e, eventualmente, via dívida, ele consegue garantir um retorno até mais interessante, dado as taxas de juros que a gente tem hoje. Porque se a gente olha o que a gente tem hoje de emissão de empresa de infraestrutura, são taxas acima de IPCA mais 6 isento. Se a gente volta para o passado, nossa bolsa não deu esse IPCA mais 6 isento. Então, pode ser interessante, você pode entender como um dividendo esse 6%, né, e o ganho de capital, o IPCA. Né? Então, talvez seja uma coisa interessante. Mas então, acho que em bolsa, o investimento deve ser feito com cuidado, né, mas eu acho que a maior oportunidade hoje está em infraestrutura, em renda fixa. E na tua avaliação, Fernando? Renda fixa continua sendo o carro-chefe das nossas carteiras em termos de alocação, porque de fato o Brasil tem e continuará tendo juros elevados, né? A gente está falando de juros de 10,5%, talvez indo para 12% ao ano, que é uma taxa de juros muito elevada. Então, a renda fixa continua sendo uma excelente opção. Na Bolsa, você não está errado, Juliana. Nossas carteiras estão muito similares. A gente tem uma... Eu presto consultoria lá para você. Perfeito, exato. A gente tem uma predileção por esses setores mais defensivos mesmo, ou seja, por empresas mais geradoras de caixa, que pagam dividendos, que têm uma estabilidade dos seus negócios maior, que não dependem tanto do cenário macroeconômico, dessa alta e baixa de taxa de juros. Então, hoje, a gente gosta muito do setor elétrico, setor de saneamento, o setor de bancos, alguns setores de consumo, como principalmente shoppings, né, que são mais estáveis e um negócio mais defensivo mesmo. E dentro de commodities, a gente gosta principalmente do setor de petróleo, né, o setor de óleo e gás. Mas todos esses setores são setores mais defensivos mesmo.
Quando a gente olha para as empresas mais de varejo, consumo, a gente viu sim melhoras nesses últimos resultados. As empresas reportaram melhoras nas suas vendas, melhoras de margem, e até as ações subiram bastante de algumas dessas empresas mais ligadas à economia doméstica, mas são setores mais sensíveis à taxa de juros. Então, se o Banco Central voltar de fato a aumentar juros, é um setor que pode sofrer mais. Então, a gente está um pouco menos animado com essa parte mais doméstica da Bolsa, tirando algumas exceções, né, de alguma empresa ou outra, de casos mais específicos. Porque, no geral, as nossas carteiras continuam favorecendo mais os setores defensivos, empresas geradoras de caixa e mais estáveis. É interessante esse complementando ponto. As dicas, Michel. Não, é interessante esse ponto, porque assim, o Ferreira, acho que colocou, por isso que eu deixei para ele falar dos setores da Bolsa, né? Que ele fala melhor que eu nessa parte, sem sombra de dúvida, né? Pela especialidade, mas veja que a gente está até alinhado, né? Porque eu falei na renda fixa, o setor de infraestrutura, e ele falou na Bolsa também setores muito próximos ali, principalmente em infraestrutura. E eu acho que um ponto interessante para notar é que esses setores são muitas vezes reconhecidos como o bond-like, né? Ou seja, similares a um título de renda fixa, né? E aí, acho que é um ponto interessante para o investidor entender, quando ele vai decidir entre renda fixa e bolsa, como esses setores, entender assim, puxa, eu quero ter um ganho mais certo, com uma taxa de juros, ou eu quero... Porque realmente, o que acontece, se você vê na bolsa, e o Ferreira pode levantar esses números, com certeza, as taxas de juros implícitas desses títulos, dessas ações, estão maiores do que as taxas de juros dos títulos de renda fixa dela. Mas existe o risco de, eventualmente, o país não crescer, ter o problema fiscal. Então, aí, o investidor que preferir concentrar mais em ações, ele pode ter um potencial de ganho maior, mas ao mesmo tempo tem um risco. Então aí fica o dilema que aí o investidor tem que decidir na sua carteira a ponderação adequada entre o mais certo e o potencial mais o risco, né? Tá certo. Bom, vou agradecer aqui, o nosso programa chega ao fim. Fernando Ferreira, da XP, Michel Viriato, da Casa do Investidor. Prazer recebê-los. Obrigada por terem vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cidilena. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.